Sabe aquele negócio que você sempre sonhou em abrir, mas faltava incentivo para transformá-lo em realidade? Pois é, para muita gente, mercado retraído, linhas de crédito escassas, juros altos e inflação acima da média fizeram parte do empurrãozinho que elas precisavam. Em janeiro de 2016, mais de 160 mil empresas foram abertas, um aumento de 17% em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Quer ficar por dentro do assunto? Então vem com a gente no Rio em Foco, que começa agora. O Rio em Foco recebe o gerente de grandes empreendimentos do Sebrae RJ, Renato Regazzi, e o coordenador do curso Empreendedorismo e Desenvolvimento de Novos Negócios da FGV, Marcos Quintela. A taxa de desemprego no estado do Rio é alta. Cerca de 690 mil fluminenses estão em busca de um trabalho. E para sair da crise, a solução pode ser empreender. Vamos ver a matéria. Contas para pagar, dívidas, crise econômica. A fila de brasileiros desempregados só aumenta. Segundo o IBGE, cerca de 10,4 milhões de pessoas estão sem nenhum tipo de ocupação em todo o país. Diante da dificuldade de se manter no mercado de trabalho, esse é um bom momento para abrir o seu próprio negócio? Alguns acreditam que sim. Essa é a história de Leopoldo, que encontrou na crise seu maior incentivo para fugir do desemprego. A ideia de trabalhar com o meu próprio negócio vem desde cedo, desde que eu tenho 21, 22 anos, quando eu comecei lá na gastronomia, que sempre tive aquela vontade de ser meu próprio patrão, de fazer do meu jeito e sabia que ia dar certo porque eu me cobro bastante. Eu fiz um curso de especialização, um alto investimento e não consegui entrar no mercado, não tive oportunidade. Quando eu terminei o curso, achei que fosse estar inserido já no mercado, essa era a grande promessa do curso. Não foi o que aconteceu. As grandes indústrias com taxas altíssimas de demissão, 15% a 20% das maiores. Não aconteceu a entrada no mercado como eu esperava. E aí eu meio que juntei assim, uma ideia que eu já tinha de ter um veículo de delivery com o que eu estava fazendo no momento, que era cerveja, com uma insatisfação geral dos amigos de não ter cerveja boa no mercado durante o carnaval, só ter aquela cerveja de sempre e muitas vezes quente. O medo de arriscar é normal e até mesmo saudável, mas vale a pena também ficar ligado em algumas dicas antes de apostar todas as fichas no seu empreendimento. A primeira coisa é pensar bastante a respeito do que fazer e como fazer. O segundo é se planejar e saber tudo o que você tem que fazer para o sistema que você está criando dar certo, porque é você, você e você. E a terceira é a disciplina, é a obstinação, é a força de vontade. Ser seu próprio patrão é muito mais difícil do que trabalhar para outra pessoa, porque depende de você se cobrar e fazer o negócio acontecer. A gente costuma falar muito de empreendedorismo por necessidade, né? E no momento de crise é o primeiro perfil que surge, a pessoa precisa ter o seu recurso, sobreviver. Mas o exemplo que a gente trouxe da Motosserva mostra que também está se buscando uma capacitação maior nessa área para que a gente não tenha também o outro lado da moeda, que são esses negócios sendo abertos e falirem muito rápido por conta da falta de conhecimento do empreendedor. Como é que está o mercado hoje na busca do conhecimento a respeito de empreendedorismo? Primeiramente, o empreendedorismo é um colchão da economia, né? É uma opção que a pessoa pode ter para crescer economicamente. E no momento de crise, pode ser uma das janelas de saída. Agora, para isso, você precisa ter muita capacitação, você precisa ter informação sobre o negócio que você quer fazer. E a gente recomenda que o futuro empreendedor ele faça o seu negócio no papel primeiro, antes de abrir e colocar recursos. E nós damos o nome de plano de negócio, ou faça uma espécie de canvas, onde ele vai testar todas as possibilidades no papel. Após isso, ele ter a certeza que o empreendimento vai dar certo, ele passa a investir seus recursos ou recursos de terceiros. O senhor tem notado uma procura maior por pessoas que fizeram universidade, quer dizer, que já trabalharam em grandes empresas para abrir o seu próprio negócio? O que acontece, principalmente na época de crise, essa correria, né, para
um sonho que já é antigo do brasileiro. O brasileiro, por excelência, ele é empreendedor, né? Nessas pesquisas. O Brasil é colocado sempre ou em primeiro, segundo, em terceiro no mundo, comparado com China e Estados Unidos, né? Porque os dados americanos são mais assim, fáceis de serem interpretados que os chineses, né? Mas o brasileiro hoje tem uma taxa de empreendedorismo aí de 35%, né? Ou seja, cada 100 brasileiros da economia ativa entre, acho que 24 e 60 anos, mais ou menos isso, 35 tem um negócio ou está implantando um negócio. Isso independe da crise, né? Então, você vê hoje muita gente correndo para como esse rapaz da matéria, mas eu fico muito preocupado com isso, porque ele, como o Renato falou, tem que ter o plano de negócio, tem tudo. A preocupação maior tem que ser o seguinte: quem vai comprar seu produto, quem vai comprar seu serviço? Muitos, às vezes, sabem fazer a cerveja, têm dinheiro, conhecem, capacitam, mas esquecem de fazer o seguinte: tá bom, e quem vai comprar meu produto? Como é que eu acesso o mercado? O mercado, porque o mercado é o seguinte: da mesma maneira que ele está fazendo isso, o outro vai ter a ideia e vai achar que pode fazer a mesma coisa. Então, daqui a pouco, a fatia, o market share do mercado começa a se pulverizar. E aí ele vai ter perda. Então, ele tem que entender qual é a área de influência, qual é o local, né, qual é a concorrência possível, quais são os produtos substitutos. Então, isso aí faz parte do plano de negócio, que nem todos têm essa expertise para fazer. Principalmente o de baixo investimento. O sujeito que tem pouco dinheiro, ele não tem acesso à pesquisa, ele não vai contratar uma pesquisa, ele vai no peito, como a gente fala, na intuição. E muitas vezes a intuição é apenas paixão. E a paixão é o inimigo do empreendedor. A paixão cega, né? A paixão, para mim, é a inimiga do empreendedor. Não sei se você concorda com isso. Exato, concordo, exatamente. A questão da emoção, no negócio você tem que reduzir um pouco, porque o negócio, ele é matemático, econômico, né? Você tem a questão social também. Você falou da questão dos mercados e todo o negócio, ele tem que fazer um bem para a sociedade. Então, ele também, além de econômico, é social. Mas, então, você trazer os números, né? E você dominar esses números é muito importante. As pessoas, geralmente, gostam de correr dos números, né? E para ser empreendedor, não pode correr dos números. E existem ferramentas muito simples para você gerenciar negócios. O Sebrae faz uma série de cursos nesse sentido. Sobre essas fontes, essas ferramentas que estão disponíveis, porque informação não falta. Às vezes a gente fala que o que precisa, na verdade, é que as pessoas consigam encontrar as informações que elas precisam. Que fontes os senhores citariam, até para a gente fechar esse primeiro bloco, como fontes primárias para começar a correr atrás do negócio? Sebrae é uma delas. O Sebrae tem uma série de informações, portais nossos, a gente tem que ir oportunidade de negócios, que qualquer empreendedor pode acessar setorialmente, ou acessar o que os negócios estão acontecendo no Rio de Janeiro, tá? Que é o www.rioportunidadenegócios.com.br, e tem nossos cursos e palestras onde a gente informa o empresário sobre como é que está o mercado, como é que está o setor dele, o que é o perfil empreendedor. É importante também você desenvolver características suas para poder empreender, né? Quando você é funcionário de uma empresa, você age de determinada forma. Quando você passa a gerir o seu próprio negócio, como foi colocado lá pelo entrevistado, que é muito diferente, é muito difícil. Quer dizer, você não vai só fazer uma atividade ligada ao ofício que você aprendeu. Você vai ser empreendedor, você vai ter que gerenciar outras pessoas. E a si mesmo, né? O poder de observação é muito importante, porque os números são números baseados em amostras, estatísticos, você tem que inferir, tem que saber interpretar os números, o que muitas vezes o pequeno empreendedor não sabe. Então, observe, corra atrás, visite outros empreendedores, veja aquele negócio parecido com o seu, seja perseverante antes de colocar o primeiro real. Porque no dia que você coloca o seu real, aquilo é irreversível, você vai ter que correr atrás de tudo aquilo que planejou, né? Então, essa historinha que você vê, a taxa de natalidade está alta, mas a taxa de mortalidade também está. Isso, ela praticamente é estável ao longo da história, aí, né? Crise ou sem crise, sempre houve esse equilíbrio entre natalidade e mortalidade das empresas. E o próprio Sebrae tem umas pesquisas que falam assim: por que as empresas quebram? E quebram muitas vezes exatamente por quê? Porque não se planejaram, o cara não conhece o mercado, ele quebra porque ele não consegue gerar receita. Isso não é porque os juros são altos, é porque isso, aquilo, não. É simplesmente porque não conseguiu fazer um planejamento. Empreender exige risco, né? Qualquer empreendimento você tem risco. Só que o risco ele pode ser calculado. É diferente da incerteza. A incerteza a gente não consegue calcular. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Renato Regazzi e Marcos Quintela.
Não adianta investir tempo e dinheiro em um novo negócio e não saber administrá-lo. O consultor Ricardo Magalhães fala dos erros mais comuns cometidos pelos novos empreendedores no vídeo disponibilizado pelo Sebrae. Vamos conferir. Então, a primeira dica que eu dou é você parar de querer seguir os outros, querer fazer igual aos outros. No Brasil já está cheio de pizzaria, então se você tentar fazer mais uma pizzaria, você vai cair no erro de ser igual aos outros, e quando a gente é igual aos outros, a única maneira de se diferenciar é baixando o preço. E se você baixar o preço, acaba a margem, se acaba a margem, acaba o funcionário, acaba os investimentos, você quebra. Então, outro erro que a gente comete, né, é não ouvir os outros. Então, quando você não ouve os outros, você se mete numa série de erros e não vê que você está indo cometer os mesmos erros que você já cometeu. Então, outra burrada que a gente faz é assim, quando você vai começar uma empresa ou quando você é pequeno, é você querer parecer grande. Comece o menor possível, porque a grande verdade é todos os negócios que começam errado. Então, é melhor começar pequeno, porque vai dar errado, né? Então, para você não perder muita grana, comece pequeno. Quarto erro que a gente comete, se você está começando, é não ser vendedor. Então não vem com a história que você é engenheiro, que você é matemático, que você é filósofo, que você é escritor, que você é artista, que nada dessas coisas interessa enquanto você não vender, entendeu? Tem que vender. Então você tem que acordar de manhã, vai lá para a empresona, são 8 horas de trabalho, tem que dedicar 2 a vendas. Então vocês têm que botar na cabeça, você tem que ser vendedor. E a melhor coisa que você pode fazer pela sua carreira é aprender a vender. Bom, por último, não menos importante, né, a dica é sobre você ser diferente. E aí, que diferencial você poderia ter hoje em dia? Vou ter o melhor produto, a melhor qualidade, o melhor atendimento, vou ser o cara mais inovador. Não, tudo isso é besteira e os grandes já estão pequenos, mas já estão fazendo esse tipo de coisa. Então, eu recomendo a você que é ser generoso, entendeu? Generoso. Missão, visão, valores da sua empresa. Generosidade. No MBA que o senhor coordena lá na FGV, qual a percepção da chegada dos alunos e como é que eles acabam no fim do curso? Quer dizer, como é que é esse processo, essa jornada de aprendizado para empreender? No caso do MBA, é um curso para profissionais com um nível superior que tem essa expectativa toda de empreender de alguma forma, individualmente ou em termos de empresa, como ser um intraempreendedor, ser o sujeito da área de novos negócios, né? Então, o que acontece? Ele chega ali com todas essas ideias na cabeça, mas ele não está formatado. Então, o que a gente tenta jogar ali? Quase uma sequência de um plano de negócio através das disciplinas. A gente viaja ao longo de 18 disciplinas, desde o pensamento estratégico, estudo de oportunidade, pesquisa de mercado. Aí começa a ver como é que se capta recursos, como é que se planeja tributariamente, como é que planeja o marketing para captar aquele cliente. Então você faz todo o processo de um plano de negócio até finalizar naquilo que invariavelmente não tem jeito, que é o seguinte, é fluxo de caixa. Tudo na vida vai terminar em quanto que eu vou investir, quanto que eu vou recuperar para ver se aquilo ali tem uma viabilidade. Então você faz tudo, risco e tal, e finaliza num plano de negócio efetivamente montado pelo aluno. Então essa é a historinha que a gente passa para ele e mostra que não há diferença alguma de ser um empreendedor individual e ser um empreendedor de grande empresa. Os objetivos são os mesmos, gerar resultados e criar valor para a empresa. Então isso aí é básico, né? Você falou de um ponto importante que é o intraempreendedorismo. O que é isso? Qual é o perfil que está sendo exigido nas empresas também, né? Ter um funcionário que olhe para a empresa e pense sempre como buscar parcerias, como melhorar e aperfeiçoar a sua atividade. O empreendedorismo é nada mais do que o empreendedor interno das empresas que buscam negócios, expansão, lançar um novo produto internamente. Ele faz o mesmo papel do empreendedor. O empreendedor é aquela pessoa que vai empreender no negócio de terceiros, em vez de ser no seu próprio negócio. E tem que ter todas as características empreendedoras de sucesso, né? E eu queria destacar, até pela entrevista que foi passada anteriormente, que tanto para o intraempreendedor como empreendedor, a primeira ação que ele deve fazer no que diz respeito ou a um novo projeto ou a um novo negócio é ele prototipar. Quer dizer, quando ele fala ali que é começar pequeno, nada melhor do que pequeno ser um protótipo, um teste.
Você testa aquilo ali, porque as coisas, como foi falado pelo professor da FGV, elas nascem e não nascem certas, 100% certas. Então você tem que testar ela com o seu cliente para você pegar o maior consultor que existe no mercado, que é seu mercado, é seu cliente, é seu consumidor. Tá? A outra questão que foi colocada pelo entrevistado foi em relação a você ser diferente no aspecto de você tratar as pessoas, né? Eu vou traduzir isso como serviço, tá? Eu acho que um dos pulos do gato hoje é você qualificar o teu serviço e transformar produto em serviço. Tá? Esse é uma grande forma de você cativar e você conseguir abrir mercado. E você sendo pequeno, você tem mais flexibilidade para fazer isso do que uma grande empresa, né? Seria um diferencial competitivo. Eu gostei muito quando ele falou o negócio de generosidade. Está ligado também a endomarketing, né? Você chamar o seu colaborador, seja pequeno, se você tem um colaborador, ou 10, ou 20, ou 1000, esse cara tem que acreditar naquilo que ele vende. Que ele acreditar naquilo e ele saber que ele participa daquilo, que ele é parte do crescimento da empresa. É uma tendência hoje muito grande das corporações começar a dar participação em resultados, né, engajar o sujeito naquilo, valorizar a vida pessoal dele também. Eu acho que é uma tendência que o empreendedor tem que começar desde o pequenininho até as grandes corporações. Eu vivenciei isso em grandes empresas, onde você tinha o prazer de estar trabalhando, você se sentir a parte do processo. E a generosidade, ela é uma exigência social. Nós queremos pessoas generosas no nosso trato. Então você oferece a empresa, ela foi feita para atender a sociedade. Então se você transmite isso para o seu cliente, se você demonstra preocupações com o meio ambiente, com questões sociais também e com o outro, você com certeza vai cativar e vai trazer um mercado para você. Eu brinco sempre que é uma comparação que eu faço, negócio de garçom. Eu falo assim, um restaurante, às vezes, ele nem necessariamente tem a melhor comida. Mas se ele tiver aquele garçom que te agrada, que ele sabe o teu nome, ele te faz sentir em casa, você vai, se fideliza, volta ali. Não necessariamente ali é a mesma comida, é a melhor comida que você encontra, não é isso? Exato. Então esse cara está engajado, ele para mim, ele é a personalidade do dono. É o reflexo do dono, né? A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A coaching executiva Suzane Miller veio até o Brasil apresentar uma palestra sobre as oportunidades que podemos encontrar em tempos de crise, principalmente com a chegada das Olimpíadas. In Brazil now, it's the best time. You have the Olympics coming, so expose yourself, do something special, and materialize the connection with the people who come from all over the world, and make sure that they get to know Brazil, get to know the Brazilian culture. You might not become a millionaire in the first months that you start a company. So first of all, it's kind of like starting small, but with a big dream. And sometimes you need to work a few months without paying yourself. Money will come if you do a lot of research, if you have a good product, and if you work a lot. Nothing comes without work, unfortunately. Crises are everywhere, even in good times you have crises. So let's say you have a product and there's something wrong with the product line. There's a crisis, right? Even in good time when you make a lot of money. So the leader needs to be there. And what I've learned is that you need to be authentic, you need to be honest. And if there is a crisis and a problem with the product, reach out to your consumer, inform them, make sure you, when you see and hear the problem fast, react fast. Aí é um ponto muito interessante, né, da reação e de um momento que a gente está vivendo, que a gente esquece diante desse cenário de crise, que são as Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos vão trazer muitas oportunidades para o Rio de Janeiro e para o país, e é também um espaço em que pode se testar muita coisa, né? Você vai ter contato com o mundo está vindo até o Rio de Janeiro. Muitos negócios vão ser criados especificamente para aquele período. E será que aquilo se perpetuará? Então tem que ter muito cuidado com isso. É isso que eu falo para os empreendedores, né? Os microempreendedores. Mas tudo bem, é igual aquela sazonalidade que tem nas regiões como Búzios, Cabo Frio, que o cara só tem ali, verão, só tem aquele carnaval. tempo ali para ele ganhar o dinheiro dele, porque depois ele está numa situação complicada. Então tem que ter muito cuidado com esses eventos, para saber o que ele pode oferecer e por quanto tempo ele pode oferecer. Perfeito.
Tem que pensar de forma estratégica, né? O evento é um evento curto, mas ele te dá visibilidade. Então, isso é uma estratégia você usar para ter projeção do seu produto no mercado. As outras questões ligadas são você fornecer para os negócios diretos, ligados aos equipamentos que já estão prontos até, e também para você desenvolver produtos novos que você pode testar no nível de cliente, de mercado de alta exigência, que vão vir muitos estrangeiros aqui. Então, do ponto de vista estratégico, ele é muito importante. Você tem que planejar. Saber se ele vai se perpetuar depois. E não jogar todas as fichas. Exato. É isso que a gente está falando aqui. Com isso. Agora, tem um ponto importante sobre empreendedorismo que é relacionado à educação e ao papel do poder público. Fala-se muito da necessidade de transformar o empreendedorismo em uma matéria nas escolas. Isso ser fonte e ser trabalhado desde a infância, junto aos jovens, para que a gente possa criar uma sociedade em que as pessoas olhem esses negócios de forma mais estruturada. Qual a opinião dos senhores a respeito disso? O poder público, ele tem como função primordial melhorar o ambiente de negócio do empreendedorismo no Brasil, tá? Que realmente é muito difícil empreender num país como o nosso. Então você tem que mexer em questões legais, regulatórias, infraestrutura, etc. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você saber bases para que você estimule e desenvolva a capacidade empreendedora da sua população. É tão importante quando a gente faz um treinamento ou um curso para engenheiro, para advogado, para ofício, é tão importante quanto ter para o empreendedorismo. Por quê? Para o empreendedor. Porque, na verdade, o empreendedorismo, a empresa, é a célula da sociedade hoje em dia, no que diz respeito aos aspectos econômicos. Se ele não existir, o empreendedor, não existem as outras profissões. Uma coisa está ligada à outra. Então, você ter a formação empreendedora na base, estimular que você cria aí atitudes e cria aí conceitos e cria aí uma forma e habilidades para o aluno, para que você você explore essas qualidades quando ele crescer e estiver se colocando no mundo econômico. Mas como sustentabilidade é um tema transversal, né? E às vezes é esse o grande perigo, né? Se é transversal, acaba que ninguém tocar no assunto, isso nunca acontecer. Mas o empreendedorismo está se falando, na verdade, de uma série de competências a serem desenvolvidas em cada um dos indivíduos, não é isso? Mas nos Estados Unidos isso aí faz parte desde o início da formação das pessoas. Aqui, de certa forma, muitos colégios particulares já têm uma disciplina, um evento, alguma coisa de empreendedorismo para o ensino fundamental, ensino médio. Isso é fundamental. Lógico, isso aí não tem saída. Até porque hoje, se você pegar os números, são 99,6% das empresas no Brasil são micro, pequenas empresas e médias empresas. Só 0,6% são as grandes empresas. Então, a base da nossa economia toda são pequenas e médias empresas. A parte do poder público, ela, de certa forma, é mais lenta, mas já está avançando muito. Hoje nós temos aí quase 6 milhões de MEI, né, que é o microempreendedor individual. Isso foi proporcionado muito pela desburocratização do processo, o sujeito sair da ilegalidade para a legalidade, pagando uma taxa bem pequena, incentivando o sujeito a começar. E aí foi aquela entrevista que aquele rapaz do Sebrae falou, começa pequenininho, então ele começa como um microempreendedor, porque ele pode se tornar um microempreendedor, e pode se tornar um médio e assim por diante. Esse é um bom exemplo de mexer na questão do ambiente de negócios, você falou do MEI. E outra questão importante é que o próprio profissional, ou de engenharia, ou de advocacia, ou de administração, ele vai ter que ser empreendedor também. Então não é só por questões inerentes a você abrir o seu próprio negócio. Por advento das modernas tecnologias aí, de informação, de comunicação, exige-se hoje que você seja um profissional que inove. E isso é uma característica típica do empreendimento, do empreendedor. Então, essas características vão ter que fazer parte de qualquer profissional para que ele seja bem sucedido no mercado a partir de agora. Esse portal do empreendedor, do governo, ele já está facilitando muita coisa. Você tem que ver a satisfação de certas pessoas. O cara que vendia coxinha de galinha, ele passou a estar formal. Ele pode hoje num banco abrir uma conta, ele é um empresário. Se ele é micro, pequeno, não sei o que, não interessa. Ele já está, né, e ele tem direito até a ter um empregado. Quer dizer, então isso é fantástico. Muita gente ainda não tem essa mentalidade. Ainda tem muita gente da informalidade. Estimam-se, parece que 20 milhões de brasileiros, e parece que já chegamos a 6 milhões de MEI, né? Parece que foi agora nesse ano. Quer dizer, então isso é uma evolução. Isso já tem, de certa forma, o dedo do governo.
né? Então, e mais, aí queremos mais, queremos crédito, queremos incentivos, né, incubadoras públicas, de repente, né, trazendo as pessoas. E não precisa ser só pessoas que vendem serviço, não, como ele falou, o engenheiro, hoje os caras da reforma, aquele empreiteirozinho que fazia biscate, ele pode se tornar ali um microempreendedor individual e dali uma microempresa, uma média empresa, daqui a pouco ele é uma empreiteira. A gente começou o programa falando que a crise traz oportunidades e falamos um pouco de um perfil que pode se beneficiar a partir dessas oportunidades. A gente termina o programa agora nessa mesma ideia, assim, há oportunidade na crise, tem que se estruturar, mas a gente pode chegar lá, sair desse momento? Ela existe o tempo todo, independente de crise ou não. A crise ela é sempre cíclica. Tá? Obviamente, no ambiente de crise, o ambiente não é amistoso, mas isso não quer dizer que você não tenha uma série de oportunidades que às vezes você tira a pessoa da inércia, como foi colocado anteriormente pelo primeiro entrevistado. Isso pode ser uma grande oportunidade para você se descobrir como empreendedor e crescer na sua carreira profissional. Tá? Então a crise vem dessa forma, às vezes ela acaba sendo um incentivo, tirando você da zona de conforto. Como ele falou, toda crise é cíclica. O problema é o tamanho dessa crise. Às vezes ela vai ser mais longa. Agora, a oportunidade está em todo. O problema é o sujeito a identificar essa oportunidade, né? Saber concorrer, saber entrar naquilo ali. Então, aí não tem época para empreender. Tem que buscar o conhecimento. Tem, conhecimento, o mercado, né? Identificar os nichos de mercado que ele quer entrar e assim a luta diária da vida. Bem, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Renata, obrigada, Marcos, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para rioemfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98990 4709. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.querodiscutirmeuestado.rj.gov.br e acompanhar nossa programação nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, ou pelo www.youtube.com/alerjtv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.